Bom dia! Como estão todos, todas, todes? Espero que estejam bem. Aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre não foi muito atingido. A maior parte do estado não foi muito atingido pelo ciclone extratropical, que não é incomum no Rio Grande do Sul. Teve um incomum, que eu não me lembro mais o nome, era um nome feminino, que recebeu um nome porque ele teve as características de um furacão, que atingiu o litoral de Santa Catarina. Agora foi um ciclone extratropical dentro do mar, na região norte do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina. E que foi muito forte na quantidade de chuvas, que deixaram muita gente desabrigada e uma porção de gente morreu também. Então hoje, felizmente, tem sol e talvez isso ajude as águas a baixarem, porque imagina ficar desabrigado e molhado no frio. Frio de 8 graus, 9 graus, 7 graus. Então, ficar inclusive sem nada, porque a casa foi levada e perdeu suas roupas molhadas e sujas agora. Mas felizmente o povo gaúcho está sendo muito rápido nas doações da ajuda. Vamos às senhas para o dia de hoje, dia 19 de junho de 2023, uma segunda-feira. Falando em segunda-feira, essa é outra preocupação. O emprego. Assim, a gente percebe que a economia está se movendo para voltar a uma normalidade mais saudável. Mas está demorando muito. Por alguns problemas, ainda juros muito altos. Juros altos paralisam a economia, porque ninguém faz investimentos ou compras maiores, porque o juro come o salário. Se faz um financiamento e rapidinho 10% do valor você pagou em juro. Mas vamos à vida com sabedoria e conhecimento e bom senso. E esse é o título para hoje, para os versículos, oração e textos. Inclusive o segundo texto, que é aquela história da família de Abraão, seu filho Isaac, filho de Isaac, Jacó mudou de nome para Israel, e o filho de Jacó, Israel, o José, que se torna então escravo no Egito. E o título que eu dou para as senhas de hoje: a fonte da vida e a sabedoria, o conhecimento profundo e o bom senso.
Sim, conhecimento profundo e bom senso tem a ver com vida e sabedoria. Tem gente que acha que a Bíblia é um livro sobre tudo, assim. Explica cientificamente, que explica economicamente, que explica politicamente, Não, ela é um livro, sim, de bom senso. Mas os caras que escreveram a Bíblia estavam lá na sua época e escreveram para a sua época com a sua linguagem. Tem gente que diz, se tu lê a Bíblia e confiar nela, então tu sabe tudo. Não sabe, não. Tu conhece até a fonte da água da vida, que é o amor. Isso tu conhece. Mas as minúcias científicas não conhecem, não conhecem nada. Porque a Bíblia não é um livro de ciências, as várias ciências, as exatas, as da natureza, as humanas. Não. Ela não foi um livro escrito com essa intenção. Até para a sua época, ela meio que... porque eles não tinham ciências. Eles ainda não tinham um método científico que observa, compara. Eles até observavam e comparavam, mas não tinham um método. Observa, compara, e aí tira conclusões. É assim que funciona. E isso faz parte da sabedoria, do bom senso. O conhecimento profundo, sim, esse até pode se tirar da Bíblia, mas não a ciência. Não o conhecimento esmiuçado que a ciência faz. E que quer servir ao conhecimento profundo, que quer ajudar o amor, ajudar a revelação da justiça, do amor revelado em Jesus e no Deus Javé e pelo Espírito Santo, que é o conhecimento profundo do amor. Mas o conhecimento esmiuçado não é o papel da Bíblia. Vamos ver isso, e loguinho isso já vai aparecer, principalmente na oração. Ali eu vou detalhar um pouco mais dessa diferença que eu faço. O primeiro versículo para hoje vem do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 13. Todos aqueles que te abandonam a Deus, serão envergonhados, pois abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Águas vivas, sim, isso é conhecimento profundo, digamos assim, espiritual. Conhecimento espiritual. Abandonam as águas da vida, porque sem amor fica difícil a vida completa, a vida profunda. Sem amor é guerra entre pessoas, entre cidades, entre estados, entre países. É a guerra do egoísmo. E o segundo versículo vem do livro do Apocalipse, capítulo 21, 6. Deus diz: eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água viva, da água da vida, desse conhecimento profundo, que vem do fundo, abaixo de todos os conhecimentos, vem
da fonte da vida, que é complementado pelos conhecimentos da ciência, para que se entenda como funciona o conhecimento delicado, esmiuçado, e que nos dá o bom senso para decidir coisas reais, sabermos o que é real e o que não é. E na oração agora a gente sabe definir o que é real e o que não é. A gente não tem mais a experiência praticamente de andar no escuro, como em alguns lugares no interior. Eu já fiz isso, de caminhar no escuro sozinho com uma lanterna. Não é fácil. Tem uns pedaços de mato assim. Claro, não era fácil quando eu era menor. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o filme, o primeiro filme, aquele O Planeta dos Macacos. O primeiro, lá, com aquele ator, eu acho que ele já morreu há muito tempo. O Planeta dos Macacos. Ele era assim, ele não tinha muitos recursos ainda de manipulação de imagens, mas até que ele era bem aterrorantezinho para uma criança como eu, que tinha 11 anos, 12 anos. E aí eu, depois do filme, já era 12 horas da noite, meia-noite, ou mais até, quando eu fui dormir, num sábado à noite foi o filme, eu só olhei ele sozinho, o pai e a mãe já estavam dormindo. E aí quando eu fui para a cama, eu desliguei a luz do quarto e corri para a cama, para debaixo das cobertas, como se as cobertas se houvesse, digamos, um animal feroz, um macaco, dominador de seres humanos, como se as cobertas fossem me proteger. Mas, claro, isso é quando uma criança que ainda não tem muita noção das coisas, ou quando a gente vê um filme de terror e fica apavorado, com o tempo, a gente sabe assim. Eu nem gosto muito de olhar filme de terror, tem alguns que exageram na sangreira, e aí a gente vê assim, mas isso aí é muito cruel, daí eu não gosto. Mas com o tempo a gente sabe o que é verdade e o que não pode, não é verdade. Não existe esses negócios de espírito, e monstro e coisa. A gente sabe que bicho-papão não existe, né? Ou um bicho, um lobo mau debaixo da cama. A gente sabe que não tem, que não existe. Isso faz parte do conhecimento esmiuçado, do bom senso, né? E que precisa fazer parte da vida. Então, duas pessoas escreveram essa oração, os Svein, ou Aswein, Svein, S-V-E-I-N, Erikson, e agora dá para ter certeza que é um homem, Jürgen Henkes. Acho que é um homem. Não faz mal também. É Svein Erikson e Jürgen Henkes. Os passos ameaçadores de longas noites não mais me amedrontam. Não mais me amedrontam. Claro, a não ser que venha um ladrão, mas fora isso não tem espírito, lobo mau, lobisomem. Não tem. O cântico da criação em mim suscita o seu eco. Quando você vê um filme de terror, começa a ouvir barulho na casa, né? Pura criação da sua mente. Novas fontes se abrem. Agora eu vejo já o mundo com uma fonte clara. Deus, tu vives.
Sim, através do bom senso, eu percebo que tu estás presente, não fantasmas. E eu te louvo por me tranquilizares e não ter mais medo de fake news, de medo de fantasma, de história de terror, com monstros e lobisomens e vampiros. Não. Eu já sou inteligente o suficiente, maduro, pelo bom senso. E sei que não existem essas criações do medo humano, mas sim existe um Deus que anda comigo. Mesmo nos lugares escuros, só tendo uma lanterna para não cair no valo na beira da estrada e nos buracos. Conhecimento profundo e bom senso. As duas coisas podem andar com a gente e são fruto da mesma graça. Sim, a Bíblia não é um livro científico, mas eu encontro o amor de Deus na Bíblia e nos livros científicos aprimoro este meu amor no dia a dia, no bom senso do dia a dia. E não acredito em fake news, em história de terror. O primeiro texto fala sobre a sabedoria e que nós somos convidados para a casa da sabedoria, onde existe ao mesmo tempo o conhecimento profundo do amor, da reconciliação com Deus e com os outros seres humanos. E na casa da sabedoria também mora o bom senso do dia a dia, do pensar o que é bom, o que é certo. Provérbios, capítulo 9, versículos 1 a 10. E lembrem-se que são textos escritos na sua época, com a linguagem da sua época, e a gente tem que entender isso. Inclusive esse texto aqui, ele compara a sabedoria mais ou menos como uma pessoa que constrói uma casa e nos convida para um almoço, para um café, para uma janta. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas colunas. Matou animais para a refeição, preparou o vinho e arrumou a mesa. Enviou pessoas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade até o mais baixo, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si insultos. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador e o ímpio, caso contrário, eles o odiarão. Mas se falar com o sábio, este o amará. Instrua o homem sábio e ele será mais sábio ainda. Ensine o homem justo e ele aumenta o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do Espírito Santo é entendimento. Tem gente que não sei se diz assim, basta ler a Bíblia. Eu acho que isso é preguiça de ler outros livros. Isso é preguiça e também estupidez. Não está entendendo as coisas e não, talvez nem queira entender. Ou queira que
as pessoas sejam tapadas. Porque uma coisa fala linguagem religiosa sobre conhecimentos profundos da fonte do amor. E a outra fala linguagem científica, onde o entendimento do mundo, de como as coisas funcionam, inclusive o amor, no conhecimento esmiuçado, por exemplo, como se faz uma vacina. Elas querem que as pessoas sejam estúpidas, ignorantes, para serem enganadas por enganadores que dizem para só ler a Bíblia. Não é. A Bíblia é um livro escrito em tempos pré-científicos, para pessoas pré-científicas. Então, Bíblia e ciência não se eliminam. Bíblia não é ciência. E ciência não é Bíblia. Elas se ajudam. E o segundo texto é comprido e continua aquela história da família de Abraão lá. Eu não vou fazer aqui grandes observações teológicas. Eu simplesmente vou ler o texto, que é interessante como exemplo de conhecimento e bom senso, tá? Por parte do José e até de outras pessoas, e extremamente de perturbação por parte, por exemplo, da mulher do Potifar. Gênesis 39, 1 a 23. José havia sido levado para o Egito. José, o Tatra, filho, neto, bisneto, tataraneto. José era tataraneto do Abraão. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda do Egito, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com José e que também o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, ele confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher de seu senhor, o Potifar, começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou. Ele disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, e nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus e o meu Senhor? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. O bom senso, né? Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados estava ali. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei:
Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Ela conservou o seu manto consigo até o seu marido chegar em casa. Então, repetiu-lhe essa história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim e me insultou. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o Senhor ouviu o que a mulher disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Então ele ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou então na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José e todos os que estavam na prisão, encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que acontecia dentro da prisão. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Lembre-se, essas histórias aqui são escritas muito depois de ter acontecido esta história, digamos assim. Mas já vimos também que toda essa história tem muitas construções idealizadoras dentro dessas histórias aqui sobre a família de Abraão. Embora elas tentem reproduzir, e reproduzam de certa maneira, a maneira de pensar dentro da sociedade e nas pessoas que aparecem nessas histórias. Elas servem assim para a gente ter uma noção de como era o momento histórico das pessoas da sociedade daquele tempo pré-monarquia de Israel. Quer dizer, os textos já foram escritos dentro da monarquia de Israel. Já são uma construção dentro da monarquia, mas eles têm também vários momentos, vários indícios de como tinha enganação e como era perturbado. Imagina, pessoas sendo vendidas como escravas para lá e para cá, e as mulheres reproduzindo machismos e interesses de poder, de ganância. A história é muito grande, já estou lendo ela há 2 semanas, então hoje foi um pedacinho. Mas o que interessa nos outros textos, não esqueçam os outros textos, a fonte da água da vida é Deus, que é também uma sabedoria profunda, um conhecimento profundo. Mas além disso precisa o bom senso, o saber o que é real, o que é realmente verdade e que se tenha conhecimento científico para verificar isso no dia a dia e não ser engambelado, não ser enrolado, mas usar esse conhecimento científico esmiuçado para tornar mais efetivo o conhecimento profundo que brota da raiz da humanidade e do amor de Deus, que quer ser a motivação para nossas vidas e para a vida no mundo
da sociedade. Conhecimento profundo e bom senso. Um bom dia a vocês e um abração.